Bom dia, bom dia, bom dia. Manhãzinha fria aqui em BH, acho que tá no país inteiro, né? Vamos chegando, vou enviar aqui a setinha para informar que estamos ao vivo. Bom dia, Kitty. Seja bem-vinda. Quanto tempo, Cris? Seja bem-vinda. Vou enviando aqui a setinha. Vamos chegando. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Gente, nós vamos falar hoje, né, já falando aqui para quem está chegando, das heranças ancestrais invisíveis. Muitas coisas não começam conosco e não precisam também ficar conosco, não precisam terminar conosco, né? Ai, Andréia, mas se são heranças invisíveis, como que eu vou tratar isso? Com aceitação, com enfrentamento, né? Com olhar, não colocar debaixo do tapete, né? A gente precisa aceitar tudo que a gente quer mudar na nossa vida. A gente só consegue mudar se a gente aceita, né? Em um primeiro momento. Não aceitar, a situação tá assim e é isso mesmo, né? Como tinha um desenho antigamente, vida, azar. Não, é de olhar para aquilo. Hoje a situação é essa? É essa. Tá, e diante disso, o que eu posso fazer? Porque quando a gente fica na negação, quando a gente fica fugindo daquilo, quando a gente não olha para aquilo, que a gente não enfrenta aquela situação, e enfrentar, que eu tô falando, não é com briga, não é com luta, mas é com presença, é com assertividade, né? Enquanto a gente ficar fugindo mesmo, negando aquilo, nós não vamos conseguir solucionar. Bom dia, Samuca, seja bem-vindo. Então, por que eu vim falar disso hoje? Primeiro, por causa das sincronicidades, né? Eu sempre busco trazer os temas, primeiro que vieram comigo ali durante a semana, né? E essa semana, nos atendimentos, principalmente de constelação, veio muito essa questão da ancestralidade, né? De pesos ali, que às vezes nós vamos carregando pelos nossos ancestrais, são totalmente, né? São pesos que não são nossos, eles são desnecessários. A gente carregar o peso para os nossos ancestrais, se fosse aliviar para eles, né? Falar assim, então nós vamos dividir isso aqui para tantas gerações, mas até poderíamos pensar, cogitar essa hipótese, mas não resolve nada para eles, né? Na maioria das vezes, inclusive, alguns já até fizeram uma passagem, já carregaram o peso. Então, a gente só está ali continuando naquela luta, naquele estado de sofrimento, né? De carregar uma coisa que não vai aliviar os nossos antepassados em nada, né? Eles já cumpriram ali a missão deles, eles já passaram por aquilo. E a gente ainda continua perpetuando, às vezes, essa dor, esse peso. E isso vai para outras gerações, né? Se a gente não olha, bom dia, Giovana, se a gente não olha para isso, isso continua indo. Então, esse tema eu trouxe hoje por causa disso, né? Por causa dos atendimentos dessa semana, tá? E ontem aconteceu uma coisa, eu fui num lançamento de um oráculo, nós vamos até tirar uma cartinha hoje aqui. Bom dia, Ana, bom dia, Heloísa, sejam bem-vindas. Eu fui ontem num lançamento com a Cristiane, minha amiga, a gente foi no lançamento desse oráculo, As Ordens do Amor. É lindo o oráculo, gente, é lindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Silvia. E aí, quando eu tava vindo embora, eu tava sem carro, eu vim de Uber, meu carro tá na revisão. Eu vim, né, o rapaz do Uber falou assim, nossa, é a terceira vez que eu vou na sua rua hoje. Gente, eu estava no Santa Efigênia, né, e aí eu moro no Bandeirantes. O rapaz fala que é a terceira vez que ele vem na minha rua hoje. Ele falou que nunca aconteceu isso. Em 8 anos de aplicativo, foi a primeira vez que aconteceu. Aí eu já fiquei atenta, né? Isso é uma sincronicidade, tem alguma coisa aí.
E na conversa, ele me fala... Ah, aqui, ó, a Cris colocou aqui, chocada com a coincidência do Uber e do oráculo. Pois é. Aí, nessa sincronicidade, né, que ele comentou comigo, né, que era a terceira vez que ele vinha na minha rua, só ontem, na rua que eu moro, né, gente? Não é minha rua, na rua que eu moro, só ontem, ele começou a falar algumas coisas e chegou na linhagem dele, né? Na linhagem dele, paterna, falou algumas questões lá da vida dele. E aí foi ótimo, porque eu sou consteladora. E eu falei para ele, olha, eu sou consteladora, eu acho que eu posso contribuir, se você não conhece constelação, se você quiser estudar a respeito e tal. E aí eu fui falando com ele, ele foi interagindo, ele falou, não, eu preciso muito, que eu sei que, né, essas questões atrapalham a minha vida, eu vou até num ponto, depois eu volto, eu perco o que eu construí, eu não consigo passar dali adiante e tal. E é tudo que a gente vê, né? Porque nós somos pai e mãe. Quando a gente tá com um lado, né, que tá capenga ali, que a gente tá com um problema, a gente vai, é como se a gente tivesse manco, né? A gente vai andando de uma perna só e a gente vai arrastando a outra. Chega num ponto que a gente não dá conta mais. E não é, às vezes, quando a gente tá adulto, a gente acha que é o pai e a mãe biológicos. É dentro da gente, é como a gente percebeu, como nós nos sentimos. Né? É o nosso pai e mãe internos, porque o humano, gente, humanos acertam, humanos erram, a gente precisa amadurecer, né, em relação a isso. Ai, Andréia, mas o meu pai foi isso, mas a minha mãe foi isso, tá, tudo bem, eu não tô fazendo apologia a erros, não, mas, gente, a gente precisa entender da nossa condição humana, né? Isso é aceitar o que foi possível. Eu vou ficar lutando a minha vida inteira com o que foi possível, vou ficar lutando com a realidade, com o meu passado. Aí eu não fico no meu presente, porque eu sempre tô lá arrastando as correntes do passado, sabe? Então, eu não vou viver no presente, né? Porque primeiro que o tempo não é como a gente visualiza, né? Linear, assim, presente, passado, futuro, né? Tudo é o momento presente, né? E quando aquele momento ali, ele já se soltou, né? Aquilo já ficou para trás, o meu momento presente agora é um outro presente, e eu fico agarrada naquilo, eu estou fazendo daquele passado presente. Então ele não é passado, entende? Ele é o meu presente, ele é o que eu vivencio, ele é o que eu estou reverberando, ele é o que eu estou nutrindo o tempo todo. E aí essas feridas não cicatrizam, né? Porque elas estão sempre sendo remexidas, elas estão sendo mexidas. Então, foi muito impressionante o que aconteceu comigo ontem, né? Lá com o rapaz, o motorista do aplicativo. E aí, eu tinha acabado de comprar o oráculo, e o oráculo estava embalado, né? Tava no plástico embalado. E aí eu falei assim, não, eu vou abrir esse oráculo, você vai tirar uma carta. E ele tirou uma carta e veio logo exatamente sobre a situação, né, que ele estava passando ali, uma resposta. Eu falei, olha, isso aí já é para você isso aí já é para você pensar, né, porque você que tirou, você que escolheu a carta, né, você não pode nem falar que fui eu acabei de abrir, você tirou, você escolheu. Então foi muito interessante, e as sincronicidades acontecem e a gente precisa estar atento para isso. Eu falei assim, não, então isso é tema para a gente conversar, tá? Então, gente, eu resolvi tirar uma cartinha hoje aqui para o nosso bate-papo, para nossa live, tá? É desse oráculo aqui, que é da Elaine Assis. O oráculo é sistêmico, ele chama As Ordens do Amor, e eu vou ler aqui para vocês a cartinha, tá? Quando cortamos o amor por nós mesmos, repetimos o abuso. Olha, então se nós estamos formando um grupo aqui, né? Se nós temos aqui as pessoas que estão aqui agora, as pessoas que vão assistir depois, então não é por acaso, tá? Então essa cartinha aqui serve para todas nós, para todos nós que estamos aqui agora. Quando não sou amado, me amo. Quando me sinto abandonado, me amo. Quando sou abusado, me amo. Apesar do não amor, acima do desamor, além do medo. Em meu amor, encontro a liberdade e não o padrão. Com meu amor, corto a teia do que me fez mal e não repito a dor.
Olha como são as sincronicidades. Eu estou falando exatamente disso, desses padrões repetitivos. Eu sei que para vocês vai parecer invertido, né? Por causa do espelho, né? Do Instagram. Mas depois eu vou colocar essa foto nos stories da carta. E aí, se você quiser printar, tá? Para você tê-la com você. Porque eu não sou o meu passado. Eu não sou o que me aconteceu. Né? O que eu faço com isso? Eu vou viver desse passado? Eu vou viver do que me aconteceu? Né? Ai, fizeram isso comigo. Tá, mas o que eu fiz com o que fizeram comigo? Gente, a gente tem o poder de escolha. Quando a gente é criança, tá tudo bem, porque a gente não tem, né? Não tá ali com o nosso cognitivo pronto, a gente não tá com os nossos... o cérebro não tá pronto, não tá amadurecido. Bom dia, Leila. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Júnia. Bom dia, Lulu. Bom dia, Ana Cris. Gente, se tem mais alguém que eu não falei aqui, porque às vezes o Instagram vai subindo aqui e não dá pra ver todo mundo. Mas sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente precisa prestar atenção nas histórias que a gente conta pra gente. Eu estou estudando profundamente as histórias, né? Eu estou estudando os contos de fadas, eu fiz a formação, falei com vocês em contoterapia, e tudo são histórias. André, mas foi um fato verídico, aconteceu isso comigo. Sim, sim. Mas aí, eu não tô falando que não aconteceu, né? Tem muitas coisas, são fatos. Mas a história que eu conto pra mim, ela é mais importante do que o fato, porque ela é como eu percebi o fato. E é essa história que às vezes eu vou carregar 10, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. Quais são as histórias que nós estamos carregando? Andréia, mas eu vou contar uma coisa que não existe? Eu vou inventar uma ficção sobre a minha própria história? É claro que não. É claro que não. Mas, às vezes, a gente carrega a mão, né, na tintura negra, né? Às vezes, a gente carrega a mão no vitimismo. Às vezes, a gente carrega a mão na nossa incapacidade de reagir, né, às coisas. E não é assim. Né? Porque se a gente continuou na vida, apesar de, é porque a gente teve força suficiente para passar por aquilo. Né? E às vezes, aquilo nos fez, às vezes não, todas as vezes, aquilo nos trouxe para quem nós somos hoje. Então, nós somos forjados e não adianta a gente achar, né, que ninguém, só a gente teve feridas, né? Que só nós somos ali os sofredores, porque todos nós temos feridas em maior ou menor grau, né? Todos nós somos marcados, né? Porque nós temos expectativas quanto ao outro. E mesmo depois de adultos, a gente ainda projeta no outro as nossas expectativas. E às vezes a gente acredita ali no que a gente deseja que seja. Depois a gente se frustra. Mas quem nos frustrou? As nossas próprias expectativas, né? E isso não estou querendo dizer que a gente não deva acreditar nas relações. Muito pelo contrário. Quando a gente é adulto, a gente... né, vai para as relações, mas a gente sabendo que a gente é um ser inteiro, integral. A gente não vai, o outro vai me preencher. Não, eu sou inteira, né? Eu tô com meu marido e aqui a gente caminha juntos. Eu não preciso dele para me completar. A gente vai junto porque é melhor ir juntos. Nós juntos a gente vai mais longe, mas eu preciso cuidar das minhas necessidades emocionais, energéticas, espirituais. Eu não posso colocar essa responsabilidade para ele, né? Porque ele tem que cuidar das dele. Se ele for cuidar das dele e das minhas, vai ser muito pesado. Isso é muito pesado para colocar para alguém. Você tem obrigação de me fazer feliz. Oi? Né? A pessoa se escutar isso, se eu for uma pessoa que já tem um pouco mais de maturidade, ela pega as trouxinhas dela e sai correndo, gente, porque como que o outro tem obrigação de fazer alguém feliz? Tem hora que nem a gente sabe o que a gente quer, não é assim? Eu acho que você já deve ter tido isso. Fala assim, ai, tô sentindo uma coisa, mas eu não sei o que que é. Ai, eu tô querendo comer uma coisa, mas o que que é que eu quero comer mesmo? Né? E aí,
como é que a gente quer botar essa responsabilidade para o outro adivinhar para a gente? É muito pesado, né? Isso é uma tarefa quase impossível, né? E tem que arrumar um bom adivinho, uma boa adivinha para estar conosco na vida, né? Porque se for uma pessoa comum, não dá conta. Então, gente, voltando aqui, não começou com você. Não começou com você. Muitas das nossas heranças genéticas, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que isso é muito importante a gente falar novamente, a gente trazer mais consciência para isso, porque nós não herdamos só a cor do cabelo, a cor dos olhos, né? Os traços físicos. Já deve ter acontecido com vocês. Fulano nem conheceu o avô, mas a pessoa tem o mesmo jeito da pessoa, do avô, da avó. Nossa, fulano é igualzinho, olha como é que ele fala, olha como é que ele anda. Então, a gente não herda só os traços físicos, às vezes a gente herda assim, trejeitos, às vezes a gente herda alguns traços de personalidade, né? E aí foge desse padrão só da genética, né? Nós estamos falando de epigenética, nós estamos falando de algo mais, né? E aí eu quero frisar de novo as 3 leis sistêmicas, né? Hierarquia, quem vem antes tem a precedência. Pertencimentos, todos têm direito de pertencer, todos têm direito de pertencer. Mas eu penso muito diferente da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Tá, tudo bem. Qual que é o problema? Mas você pertence a esse sistema, esse é o seu sistema de origem. Você pode até ser descasado, ter constituído uma outra família, mas essa é a sua família de origem, vai ser sempre. E a troca, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Tá? É muito importante porque isso baliza todas as nossas relações. Isso não serve só para o dia que você vem aqui constelar em grupo ou individual, gente. Isso é para nossa vida. A gente leva esses conceitos para a vida, né? Equilíbrio entre as trocas, pertencimento. A gente precisa saber que a gente pertence, senão a gente vai começar, às vezes, porque a gente tem divergência de opinião, a gente se sente como um patinho feio, né? A gente não pertence. E isso traz um desequilíbrio para o sistema. Hierarquia, quem veio antes tem a precedência. A precedência arcaica, sistêmica. Isso não quer dizer que todos saibam tudo e tenham todas as respostas, né? Nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais, eles não são oráculos. Eles são, pode até ter a sabedoria ancestral, né? Que isso vem pra gente também, mas eles podem errar, porque pais e mães, avós, todos são humanos, né? Quando a gente é criança, a gente os vê como super-heróis. Mas quando a gente é adulto, a gente precisa perceber que eles são humanos, tanto quanto nós, né? Então, tem um livro, inclusive, que fala isso, né? Que é só sobre esse tema, que não começou com você. Ele é do Mark Wolin. E fala, né, sobre essas heranças emocionais. O mote do livro é sobre as heranças emocionais, tá? Não as heranças físicas. E traumas transgeracionais. Mas, André, os traumas passam? Sim. O que não foi visto numa geração, o que não foi curado, isso pode sim passar para frente, porque tem um campo onde tem todas essas informações. Esse campo está vivo, né? Esse campo, qualquer um de nós no sistema a gente pode acessar, porque essas informações ficam, a gente chama isso de campo morfogenético. Então, vamos lá. Muitas dores, padrões, ansiedades que vivemos têm origens, traumas não resolvidos de gerações anteriores. Então tem muitas coisas que a gente nem sabe de onde que veio, por que veio, o que é que eu sinto isso, né? E a constelação, ela traz luz, né? A constelação ou as terapias sistêmicas, né? Não é só a constelação. Tem muitos hoje psicólogos, né? A antroposofia também trabalha, né, com muitas ferramentas que olham, vão fazendo ali, né? A antroposofia tem ali
os setênios, né, onde a gente vai olhando de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, e a gente vai fazendo uma retrospectiva da nossa vida, e isso traz muita luz, né, vai trazendo, vai clarificando muitas coisas pra gente, por que eu sinto assim, por que eu sou dessa forma, né, quais são as falas, né, a Laura Gutman tem um livro maravilhoso que chama O Poder do Discurso Materno, porque muitas coisas que a criança vai ouvindo, né, e às vezes a gente não fala por mal, né, mas eu falo a mãe, mas a mãe, os cuidadores, né, quem tá ali cuidando daquela criança, na escola, a babá, isso vai ficando, porque a criança, ela acredita, né? Ela não tem aquele filtro. Ah, fulano falou isso porque estava com raiva. Ah, Beltrano falou isso porque foi num momento ali que ficou nervosa comigo. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Principalmente de 0 a 7, né? Quando a criança, ela tá fazendo os acordos internos, ela tá fazendo os pactos, né? E ontem eu tive com a Cris, a minha amiga, que ela é analista... da análise transacional, ela é analista transacional, e ela falou que muitos acordos que a gente faz pro resto da vida são feitos de 0 a 7. Gente, de 0 a 7. Nesse tempo a gente não tá amadurecido. Então, dependendo do que a gente passa, é tão traumático, a gente prega ali um carimbo, né? Como se a gente fixasse um conceito e a gente levasse aquilo pro resto da vida. É por isso que a gente precisa de olhar para as nossas questões, porque senão a gente fica fixo e rígido, né? E esses contratos a gente faz muito cedo. A gente faz... igual eu tô falando com criança, por isso que a gente fala, a primeira infância é um caminho onde a gente vai andar por ele o resto das nossas vidas. Então a gente precisa olhar muito para esse caminho. Às vezes a gente precisa ressignificar esse caminho, né? Às vezes eu tô atendendo uma pessoa ali de 40, 50 anos e fala assim, peraí, como é que foi a sua infância? A pessoa olha para mim e fala assim, gente, eu tô com um problema agora, pontual. E a Andréia vem me perguntar como é que foi a minha infância. Gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E dali a gente já começa a soltar aqueles nós, né? Aqueles nós. Eu perguntei para uma cliente assim essa semana, como é que a gente solta os nós? Aí ela ficou me olhando, bom dia, Maria Helena. Ela ficou me olhando assim, como é que solta nó? Gente, o que a gente precisa para soltar nó? Alguém já teve aí um cordãozinho? Uma correntinha, uma pulseirinha que a gente guardou, ficou muito tempo ali e ficou com um nozinho? A gente precisa para soltar nó de espaço, né? Porque se a gente aperta mais, o nó vai ficando mais apertadinho. A gente tem que dar espaço, soltando aquilo ali, e paciência. A mesma coisa para as questões da nossa vida. A gente precisa de espaço. Como é que eu dou espaço? Eu vejo de longe, eu vejo como observador. Quando a gente coloca isso numa constelação, que é o que eu trabalho, mas tem outras ferramentas, né? Aí a gente olha a fala, olha o seu posicionamento, olha a lealdade invisível. E aí abre um leque nas nossas mentes, a gente tem condição de ver melhor, né? Porque senão a gente está envolvido com o problema, a gente está do mesmo tamanho dele. E a gente não tem paciência às vezes, e a gente não tem espaço. Então a gente precisa de paciência e espaço. A gente precisa dar um espaço para aquilo, para a gente conseguir dissolver aquele nó, para a gente conseguir soltar aquilo, e a gente vai soltando os nós e a vida vai ficando mais leve, né? E vão vir outros desafios, mas a gente consegue olhar para eles de uma forma mais madura, olhar para eles sem tanto peso, né? Da ancestralidade ou do peso dos nossos contratos da primeira infância, os pactos que a gente fez com a gente mesmo. Ah, isso eu não vou passar, eu vou isso, eu vou aquilo. Entende? A gente sai de padrões, a gente sai de crenças que a gente mesmo se imputou porque, mas estava certo, estava errado. Não, mas foi como eu senti naquele momento. Mas às vezes aquilo foi tão pontual e eu fiz um acordo para a vida inteira e eu não preciso mais daquilo. Gente, quantas crenças nossas a gente não precisa mais e a gente ainda vai ali, né? Batendo ponto naquela crença todo santo dia. Então, o poder das histórias, é por isso que eu tô tão encantada assim com os contos, com as histórias, porque as histórias, elas nos auxiliam a mudar a nossa própria história.
Elas nos auxiliam a abrir a consciência. Elas fazem essa faxina psíquica. Nós precisamos fazer a faxina psíquica regularmente. A gente lava o corpo, a gente se banha, né? A gente limpa as nossas casas, a gente limpa os nossos carros, mas a gente não limpa muitas vezes a nossa mente. E a gente vai deixando teias, a gente vai deixando coisas totalmente arcaicas, totalmente já ultrapassadas, fazer moradia e ficar ali reverberando e emanando pra gente, né, sensações, sentimentos, emoções e gatilhos que às vezes não fazem mais sentido, né? Então, o que o Olin defende, né? Que eventos traumáticos vividos por pais, avós e bisavós, como perdas, guerras, abandonos, violências ou exclusões, podem ser transmitidos inconscientemente como memórias emocionais e comportamentais. A epigenética mostra que eventos traumáticos podem alterar a expressão genética. Então, não altera o DNA, mas altera a expressão do comportamento, né? Isso significa que um trauma vivido por sua avó, né? E nós estivemos no corpo da nossa avó. Andréia, agora foi longe. Como que a gente esteve no corpo da nossa avó? Quando a nossa mãezinha, né? A nossa avó materna, gente. Quando a nossa mãezinha estava sendo gestada, né? A mulher, quando ela é gestada, os óvulos já estão sendo gestados também na bebê. Então, nós estivemos dentro do corpo da nossa avó. O óvulo, né? O óvulo, uma parte nossa, a metade que veio da nossa mãe, esteve dentro do útero da nossa vovó. Olha que coisa mais linda, olha que acolhimento, olha que maravilha, olha que milagre da vida. Olha como o milagre da vida é surreal, né? Nós estivemos, né, como óvulo, metade nossa esteve ali aquecidinho dentro do útero da nossa avó materna. Isso é maravilhoso. Isso quem tá falando não sou eu, não sou eu, Andréia. Isso vocês podem pesquisar aí, né, no professor Google, que vai falar, isso é comprovadíssimo, gente. Quando o bebê, né, a mãe da gente está sendo gestada ali, né, no útero da nossa avózinha, ela já está, os óvulos também já estão sendo, né, criados ali, preparados, e nós somos um desses óvulos, né, gente? Senão a gente não estaria aqui. Então nós passamos pelo útero sagrado da nossa avó. Olha a conexão, né? Então, né, isso significa que o trauma vivido por nossa avó pode literalmente mudar a forma como os nossos genes são ativados, afetando como a gente se sente, como a gente reage às situações, como a gente adoece e como a gente ama. A dor pode ser herdada, mesmo sem ter sido vivida por nós. Então, vamos lá. Se as nossas células têm memória e nós estivemos dentro do útero da nossa avó, o que ela sentiu ficou gravado nas nossas células, né? O que a nossa mãe sentiu durante a nossa gestação ficou gravado nas nossas células, né? Então, na nossa célula ali, na nossa avó era o óvulo, mas na nossa mãe a gente já estava em formação, né? Já era um bebê em desenvolvimento, né? Teve ali o encontro, né, das células, depois a multiplicação e a divisão que foram se formando, né? Foi formando os nossos órgãos. Então, tudo que a nossa mãe sentiu ficou gravado no nosso corpo. A gente não tinha ali o sistema límbico, que é o cérebro das emoções, pronto. Mas a gente estava sentindo, de alguma forma a gente estava sentindo. Então, às vezes, dependendo do que a pessoa fala, eu pergunto, você sabe o que da sua gestação? Quando a sua mãe estava grávida? Porque às vezes muito dos nossos traços de caráter, né? E eu fiz uma formação em analista corporal, muitos dos nossos traços de caráter, mas eu não estou falando de caráter, gente, da personalidade, né? Também tem a ver com a nossa parte física. Vem de como a nossa mãe sentiu, né? E dos primeiros 5 anos. Então, a nossa infância é muito importante. É muito importante para o nosso desenvolvimento da vida adulta, né? Então, vamos ficar com isso, que o corpo, né, ele guarda as memórias,
Mas em qualquer momento a gente pode ressignificar, tá? Não é uma sina. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Pelo amor de Deus. Não vamos pegar isso da síndrome de Gabriela, não, porque isso só serve para Gabriela do filme lá, da novela, tá? A gente pode sim mudar, a gente pode fazer novas escolhas, a gente pode ressignificar. O nosso cérebro, ele é elástico, ele tem uma neuroplasticidade. Então, em qualquer momento, a qualquer momento, a gente pode ressignificar. É por isso que tem livros falando sobre o poder do hábito, né? A gente pode tirar aquele disquete lá, hoje disquete é coisas antigas, né? Fazer um novo download, né? Mudar a programação, reprogramar. É por isso que tem a PNL, né? Tem hipnose. Então, a gente, mesmo sem PNL, mesmo sem hipnose, a gente pode reprogramar pela nossa força de vontade, tá? Isso a gente pode fazer a qualquer tempo. Então, o corpo, né? As emoções falam, muito mais às vezes do que a parte racional, né? Porque aqui eu pego do meu neocórtex e falo, mas às vezes eu tô falando uma coisa, já viram isso? Já deve ter prestado atenção, né? A pessoa tá falando uma coisa, aí você tá olhando pra pessoa, mas o corpo dela fala outra coisa, porque o corpo não mente, né? Às vezes a gente pode até expressar uma coisa, mas eu tô assim, não, tá tudo bem, tudo bem, mas o meu rosto tá fechado aqui, ó, a mandíbula tá travada, né? Aí você olha assim e fala assim, não tá tudo bem não, né, André? Tá com raiva, né? Tá acontecendo alguma coisa. Então, nós temos a linguagem corporal, né? A gente emana as evidências do que tá se passando por dentro, das nossas emoções, né? Então a gente precisa de olhar para isso, porque às vezes a gente vai contando umas historinhas pra gente mesmo, umas mentiras pra gente, não, tá tudo bem, eu vou aguentar isso aqui eu vou tolerar. E o corpo tá ali gritando, olha, não tá dando, as emoções estão pipocando, não tá bacana. Daí a pouco a gente começa com os sintomas físicos. E aí a gente fica pé da vida. Ah, porque eu tô doente de novo. Ah, porque eu tô com dor de cabeça não me larga. Gente, o corpo tá te dando um sinal. Não tá bem, não tá bom alguma coisa. Você precisa de investigar, né? Você pode ir lá tomar o seu analgésico, tudo bem, mas não é só isso, você precisa, né? A menos que seja uma coisa muito pontual, às vezes um dia que você não dormiu bem e tal, mas a gente precisa de olhar para a causa, porque se eu só fico remediando, daqui a pouco esse sintoma vai para um outro lugar, né? E daí a pouco ele fala assim, o corpo vai falando assim, porque o corpo vai tentando, né? Pô, não adianta, porque a Andréia não percebe, né? Ela não quer ver, ela negou ali e ela quer continuar. Então, agora não adianta mais eu ficar dando sinais, eu vou ter que ir para uma coisa crônica, né? E aí começam os problemas de fibromialgia, né? Outros problemas de artrose, artrite, né? Porque aí vai ficando impregnado, vai virando crônico, porque os pontuais a gente não tratou, a gente só remediou e não olhou a causa, né? Então, as nossas emoções, o nosso corpo emocional, a gente não tem só o corpo físico, né? O nosso corpo emocional diz muito sobre o nosso, às vezes, adoecimento físico, porque começa nesses corpos sutis, né? No corpo mental, ali há uma mente com excesso de pensamento, e isso eu acho que é o mal do nosso século, né? Essa ansiedade, e a gente fica correndo o tempo todo, eu nem sei pra onde, porque tem hora que eu também me vejo, pra que eu tô correndo mesmo? O que é que eu tô tão atrasada sempre, assim, que atraso é esse, né? Só pode ser um atraso mental, né, gente? Um atraso de vida, porque sempre correndo, né? Então, assim, tem hora que, vamos parar, para tudo, vamos pensar. É isso mesmo que eu quero? É ficar vivendo nesse looping constante, né? Isso vai me levar para onde? Vai me levar para uma estafa, né? Daqui a pouco tem uma estafa mental, emocional, física, energética, né? Então, aí por isso que a gente tem que estar fazendo a faxininha, porque senão a gente entra no looping, bota uma quinta e vai embora nessa quinta, né? Embalados. Então, ele fala, né, disso que eu tô falando, a linguagem dos sintomas, o corpo e as emoções falam o que a mente não compreende. A mente está muito na razão, o corpo está nas emoções, então a gente precisa ouvir o corpo, Gente, o corpo
é o nosso veículo aqui para estar nessa vida. O corpo é que dá expressão à nossa alma. Então o corpo, ele não é só uma veste qualquer, ele é a veste, ele é a locomoção. Né? Meu marido fez no dia 30 de abril uma cirurgia, colocou uma prótese no quadril esquerdo. E a gente viu, né, apesar de ter sido só 10 dias ali, né, agora já tá bem. Claro que não foi só 10 dias de recuperação, mas os primeiros 10 dias foi muito difícil. Né? A gente vê o quanto que a gente precisa ter cuidado com o corpo, porque quando a gente não tá bem, assim como ele não tava precisando, né, de ajuda para levantar, para sentar, para deitar, para andar, né, nos primeiros dias, depois ficou andando aí uns bons dias de andador, depois tá com muletas. A gente vê nossa, tanto que, às vezes, coisas simples. E se a gente não tá bem com o nosso corpo físico, a gente não consegue, né, fazer. E a gente tem vontade. Então, a gente precisa cuidar desse veículo. É ele que dá expressão para a nossa alma. A nossa alma sem o corpo, gente, não passa de um fantasma. Uma alma penada, né? Uma alma vagando. É o corpo que nos dá a condição de estarmos aqui nessa dimensão nos expressando. Se eu tô aqui conversando com vocês é porque tem um corpo aqui que dá a alegria, que alegra essa alma, que dá a possibilidade dessa alma se expressar. Porque senão eu ia estar tentando fazer essa live e vocês não iam estar ouvindo. E quem é sensitivo aí podia estar falando, socorro, Deus, tem um encosto aqui. Não é assim? Eu tô brincando, mas é só para ilustrar, tá? Então, padrões como medos inexplicáveis, fobia sem causa aparente, vazio, depressão, insônia, compulsão, né? Podem, tá? Tem muitas coisas que são dessa vida mesmo, da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos próprios traumas. Mas isso também pode estar ligado às histórias, né? Que tanto quanto que a gente viveu, mas que a gente tenha herdado também, que tenha vindo dos nossos antepassados, né? Às vezes a pessoa tem um vazio, ela se sente um peixe fora d'água. E aí, quando a gente vai investigar, na família dela tiveram pessoas que vieram, né, na Segunda Guerra, né, imigraram, né, bisavós e tal, e aí deixaram muitas pessoas para trás, né, gente, ficou muitas pessoas para trás, principalmente pessoas, né, que têm origem europeia, e aqueles que ficaram para trás, né, às vezes perdeu o contato, às vezes não sabe nem o que aconteceu. Então, isso gera assim um vazio, né? Gerou para aquelas pessoas que vieram, as pessoas às vezes elas vieram para lutar pela vida, para sobreviver, mas elas ficaram muito amargas, né? Porque aqui também elas também precisaram, né, de recomeçar do zero, num país estrangeiro, né, sem a família, mas lutando pela sobrevivência. Tudo bem que elas constituíram novas famílias, mas não foi fácil, né? Teve ali uma ruptura, um rompimento com a família de origem, né? Não só com a família, mas com toda a ancestralidade, com a origem, né? Não que a pessoa deixou de pertencer, não deixou de pertencer, mas ela atravessou o oceano, né? Ela deixou tudo para trás. E isso pode gerar um vazio imenso, e isso pode ser passado de geração para geração, tá? Então, muitas coisas são herdadas e a gente pode liberar isso do nosso campo. A gente pode olhar para isso, tá? A constelação é uma das ferramentas que pode ajudar. Mas às vezes, só de você refazer ali, você escrever a sua vida, você olhar para esses pontos, você olhar para esses marcos, você já vai ter uma nova consciência, né? Então, e outras frases, tem que cuidado com as frases. Olha, tô falando das histórias, muita gente fala assim, eu não posso ser feliz porque minha avó sofreu demais. Se sua avó sofreu demais, criatura, por que você não pode ser feliz? Você acha que sua avó sofreu demais? Tudo que ela fez de sacrifício foi para que anos depois, décadas depois, viesse um neto, uma neta e falasse assim, não posso porque ela sofreu? Ela deve estar querendo arrancar as suas orelhas. Me escuta, tudo que sua avó quer é que você seja feliz, né? Já deu. Basta de sofrimento, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, vai morrer comigo. Isso aqui não vai passar para ninguém da minha família, não. Eu vou tratar isso porque eu quero que isso termine aqui. Acabou. Já deu. Vamos zerar isso. Vamos deixar leveza para as próximas gerações. Aí outras pessoas, melhor não ter dinheiro, senão serei rejeitada como meu avô foi. Por quê? Porque ele era rico, aí quebrou. E aí falaram que ele não era honesto, e aí os outros irmãos da família ficaram com raiva e tal. Então, não, dinheiro só traz problema.
minha filha, meu filho, olha o que você tá botando pro seu inconsciente. Ai, perigo, perigo, perigo. Aí o dinheiro entra e sai. Aí o dinheiro entra e sai. Você não sabe por quê, né? Ah, eu não sou suficientemente boa. Eu não sou suficientemente bom. Eu não mereço. Aí a vida vai colocando oportunidade, mas você sempre está se puxando para trás. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Então, gente, essas frases são as histórias que a gente conta, são as frases que estão impregnadas aqui nas nossas células, né? A minha mãe não pôde ser feliz no amor. Ah, não, minha família inteira não é feliz no amor, né? Minhas tias todas casadas, separadas. Eu também não posso ser feliz no amor. Não vai, daqui na minha família ninguém dá certo no amor, né? Aqui na minha família todo mundo queria filho sozinho. Cuidado, gente, com essa. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Quebra esse padrão, fala assim, eu vou quebrar o padrão e daqui pra frente, meus sobrinhos, meus filhos, os filhos dos meus primos, vão ser todos felizes, tá tudo bem, já deu. Bom dia, Marcinha, seja bem-vinda. Vamos quebrar padrão, não vamos continuar esse negócio de todo mundo, sempre foi assim. Cuidado com essas frases, presta atenção, sempre foi assim, todo mundo sofreu, isso é assim mesmo. Por que é assim mesmo? Você sabe da história de uma avó que ela cortava as pontas das salsichas, né? Quando ela ia fritar as salsichas. E ali a filha fazia assim e a neta fazia assim. Um dia a neta falou assim, mãe, por que a gente corta a ponta da salsicha? A ponta da salsicha é a parte mais gostosa aqui e a gente corta. Aí ela falou, filha, você sabe que eu não sei? Sua avó me ensinou assim? Ah, então tá, mãe. Vou perguntar pra vovó. Aí fui perguntar pra vovó. Vó, por que você corta a ponta da salsicha? Porque é uma parte gostosa, fritinha ali, a pontinha fica mais sequinha. A avó falou assim, eu não acredito que até hoje vocês não compraram uma frigideira maior. É porque na minha época a frigideira era desse tamanho. Olha pra isso. Então vai passando de um para outro, a gente vai repetindo as coisas, não sabe nem por quê. Vamos questionar por que é assim. Né? E questionar com amor, questionar querendo agregar, querendo fazer diferente. A gente não vai fazer melhor nem pior, mas só fazer diferente, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não quero ser melhor. Não precisa querer ser melhor, só queira fazer diferente, um pouquinho diferente, né? Trazendo um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de amorosidade, do seu jeito. Você tem permissão para fazer do seu jeito. Né? Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, é que os pais querem, não, faz assim, faz assado, porque eles sabem que a gente ainda está imaturo, eles estão ali na guiança, faz parte do projeto pai, projeto mãe, nos guiar, né? Eles querem o melhor pra gente. Mas quando a gente é adulto, a gente pode, né, ter as nossas próprias percepções. E isso não desmerece os nossos pais em nada. Isso mostra que eles criaram seres pensantes, né? E como seres pensantes, nós temos a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas, né? Se um caminho não tá bom, a gente pode escolher outro, com amorosidade, com gentileza e honrando os nossos pais. Então, gente, para a gente ir fechando aqui, o diagnóstico do trauma familiar oculto. Como que a gente diagnostica? Uma coisa, fazer a linha do tempo. A segunda coisa é a gente fazer a escrita terapêutica, né? A linha do tempo também pode ser de forma escrita, é muito bacana, que aí você vai ver ali onde você fez os seus pactos, as suas lealdades invisíveis, né? Escrevendo ali, olhando as partes mais importantes da sua vida, né? Escrevendo quais são as suas crenças. Pode pegar e fazer um brainstorm ali mesmo, escrevendo quais são as minhas crenças, o que eu penso, por que eu faço assim, por que eu ajo assim, quando eu faço assim, eu estou sendo leal a quem? E você vai escrever, deixa o inconsciente falar. Não fica travando ali, fala, isso não. Não, só escreve, depois você lê, você vai se surpreender com a quantidade de informações que vai vir para você, né? Então pode investigar também as histórias familiares, né? Perguntar como é que era, né? Se tem algum sintoma ali, quem que poderia ter esse sintoma, por que isso talvez tenha vindo para você, né? Mas pergunta assim, como quem não quer nada, quem quer realmente saber a história da família, né? Observa os padrões que se repetem na sua vida e pensa quais são as frases, né? Quais são as crenças que estão te levando para aquele padrão, né? E o que você pode fazer para sair daquilo, né? Por que eu estou repetindo isso, né? Por que eu ando, depois eu caio nesse mesmo lugar? Qual a história que me leva para esse lugar? Qual a história que eu estou contando para mim mesmo, para mim mesma, né? Que me leva para esse lugar? Reconhecimento das emoções desproporcionais, isso é muito importante, né?
Se o negócio é para A e eu vou a Z, é porque tem alguma coisa reprimida. Não foi esse ponto do A que me levou para aquilo. Foram todas as gotas antes, né? Às vezes eu tô ali com o copo cheio e às vezes uma única gota, né, a última gota d'água me faz transbordar. Mas não foi aquela gota, aquilo ali foi só uma gota. Era tudo que já estava ali dentro antes. Era tudo que já estava armazenado, tudo que já estava, né, tudo que desceu atravessado, tudo que eu engoli, né, tudo que desceu quadrado e eu fui deixando. É por isso que a gente precisa ir limpando, para que a última gota d'água ela não seja tão desproporcional assim e a gente não tenha catarses, né? Eu não falo que catarses sejam mal-vindas, não. Às vezes precisa daquilo pra gente, não tô bem, né? Pra gente olhar. Mas a gente pode fazer isso também com generosidade, com amorosidade ao longo do tempo, e fazendo a faxina psíquica, e limpando, e falando que eu tô assim, eu sinto essa raiva, né? E às vezes as pessoas acham que não podem sentir raiva. Gente, raiva é um sintoma. Ela tá mostrando que tem alguma coisa que não tá bem, que você precisa de olhar para aquilo, que você precisa resolver. Se você reprime a raiva, né? Se você reprime a tristeza, a raiva, uma hora, ela pode sair numa forma de fúria, né? E vai sair assim de uma forma que às vezes você não vai conseguir se controlar e vai ser muito pior, né? A tristeza pode evoluir para uma depressão. Então, os sintomas no início, eles são pontuais e eles são em intensidade menor. Só que a gente vai guardando, né? A gente vai guardando, vai guardando. E o que podia ser só uma bruxinha, né? Do conhecimento, trazendo ali um conhecimento, né, trazendo uma informação, depois pode virar uma megera indomável, né? Pode virar um alien dentro da gente e sair realmente como um dragão cuspindo fogo. Então, enquanto tá pequenininho assim, tá bonitinho, olhe para isso, resolve. Aí você fica de bem com a bruxinha fica de bem com você e tá tudo certo. E a gente segue, né? Então, o processo de cura, ele quebra o ciclo, ele quebra os padrões. A gente não precisa ficar cortando as pontinhas da salsicha, porque a gente hoje já tem frigideiras maiores, né? A gente pode contar uma nova história, a gente entende por que eu tô fazendo assim. Isso a gente faz um check, né? Vai checando ali os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quando eu estava na Conscienciologia, a gente falava pensando, pensamentos, sentimentos e emoções, né? Vamos checar esses pensamentos, sentimentos e emoções. André, dá trabalho? Dá. Mas dá muito mais trabalho você viver aí cheia de sintoma, e uma hora você estourar, uma hora seu coração não dá conta mais, né? Uma hora seu corpo físico não dá conta mais, e você tem que ficar ali lotado de antidepressivo, de ansiolítico, né? E eu não estou falando que os remédios não são bons, mas só remediar? Remedia quando é necessário, mas olha a causa também, porque aí uma hora o remédio se torna desnecessário. Se você remedia, não cuida da causa, o remédio nunca vai ser desnecessário. Aí você está sempre se remediando, mas nunca tratando da causa. E remediar, uma hora o corpo vai acostumar com aquela medicação, e aí você vai ter que aumentar a dose. E aí, daí a pouco, vai acostumar de novo, você vai ter que aumentar a dose. Então, vai dar trabalho do mesmo jeito. A gente escolhe, ou a gente cuida da saúde, ou a gente cuida da doença. É simples assim. Então a gente pode cuidar da saúde, principalmente a nossa saúde mental e emocional, que vai refletir imensamente no nosso corpo físico, né? Então são escolhas, gente. Trabalho, estar na vida dá trabalho, mas não é um prazer, não é uma delícia a gente, né, poder viver, a gente poder respirar, a gente poder estar aqui juntos. É uma delícia. Então, é a vida de adulto, é um luxo, mas tem preço, né? Todo luxo tem preço, não é assim? Então, gente, a cura vem de reconhecer o trauma. Reconhecer, aceitar, sair da negação. Reconhece. Foi legal? Não. Reconhecer não quer dizer que foi legal. Reconhecer é que houve, aconteceu. E agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Honrar quem sofreu antes, né? Honrar o passado, mas não ser definido pelo passado. Seu passado é só uma referência, é um histórico, ele não pode te definir, né? Nós somos muito mais do que o nosso passado. Nós somos um ser divino tendo uma experiência terrena. Então, nosso passado não nos define, nós somos muito maiores do que isso, né? E a gente pode escolher um novo caminho.
o tempo todo, né? Então, aqui fala do trabalho com a imaginação ativa, que é uma bênção, né? O diálogo com a ancestralidade, né? A gente sentar e conversar. Se na constelação isso fazer efeito, é óbvio que se você pegar uma foto, o nome, né, dos seus antepassados e conversar, querida mamãe, querido papai, por favor, me abençoe, me liberte dos erros e karmas seus e dos nossos antepassados, né? Eu quero ser livre, não quero fazer melhor nem pior, mas eu só quero fazer diferente. Olha que lindo! Como que eles não vão abençoar? É óbvio que eles vão, né? As constelações, afirmações de cura, né? Pra gente mudar aqui o download, sair dessas frases lá no funestas que nos levam para o menos, buscar ir para o mais e fazer essa reconexão, né, com os nossos pais, com os nossos ancestrais, em lugar de amor, em lugar de cura, sabendo da imperfeição deles e também nos liberando para podermos ser imperfeitos, porque nós somos, gente, né? A gente pode acertar e errar. A perfeição é algo que não existe, o perfeito está morto, o perfeito não reproduz, o perfeito não produz. Por quê? Porque ele está perfeito, então não tem mais o que fazer na perfeição. Então, nós somos seres que criam. Por quê? Porque na nossa imperfeição a gente pode gerar, a gente pode continuar, a gente pode buscar algo novo, a gente pode buscar algo cada vez melhor, porque nós estamos em estado de evolução. O perfeito já está pronto, o perfeito jaz, ele já está pronto, já acabou. Nós estamos inacabados, nós ainda estamos em desenvolvimento, em criação, e isso nos traz infinitas possibilidades, infinitas bênçãos também, porque a gente pode se refazer o tempo todo, com amor, com generosidade, né, com um olhar maduro, mas um olhar amoroso, um olhar gentil, né? Então, mesmo pais ausentes, críticos ou abusivos, né? O Olin, ele mostra que a cura vem da reconexão interna. O meu pai e a minha mãe, porque se eu vim, né, de um esperma e de um óvulo, eu tenho metade do meu pai e metade da minha mãe dentro de mim. E essas figuras em mim eu posso curar, né? Aí eu curo a metade paterna e a metade materna em mim, né? Então, ele fala, né, da cura vem da reconexão interna com a figura parental, reconhecendo que a vida veio por eles. Olha que bênção. Não tem nada que pague isso. Ah, mas o meu pai tá... né? Interessa. O que eles me deram foi muito maior, né? Eu estou vivo, eu estou aqui. Então isso não tem preço. Como que eu pago meu pai? Como é que eu pago minha mãe a vida? Impossível, não tem jeito, né? Então não estou falando isso para justificar nada, né? Mas eu honro essa fonte de vida, né? E eu me liberto das repetições de dor. Eu não preciso repetir a dor, né? Eles já fizeram as próprias escolhas e eu estou livre para fazer as minhas com muito amor, com muito respeito e com muita devoção. Então eu convido vocês a pegar o livro da vida de vocês e escrever, né, a sua própria história, refazer a história. Se a sua história está pesada, se está uma história de dor, pega o livro, né? Você não vai arrancar as páginas passadas, não. Mas as páginas que ainda vão vir, né, inclusive do hoje, elas estão intactas, né? Então, escreve com amor essas próximas páginas e olha o que você aprendeu nessas páginas que passaram. Tem muitas lições ali que talvez você não tenha pegado direito ali, né? Talvez você não tenha percebido que essas lições, elas te trouxeram para a pessoa que você é hoje, né? Talvez você tenha ficado olhando para o lado negativo, mas tudo tem ônus e bônus. Não tem nada que só tem um lado. Toda moeda tem dois lados. Então olha para o lado da moeda que talvez você não tenha visto ainda e vê para onde que isso pode te levar nas próximas páginas, que elas estão intactas. Então escreve o que você quiser e escreve a melhor história que você puder, tá? É isso que eu te desejo. Vou ler a carta de novo para quem chegou depois. Hoje a gente tirou uma carta que é desse oráculo aqui, que eu comprei ontem, da Elaine Assis, é lindo, é um oráculo sistêmico, chama As Ordens do Amor. E a cartinha que saiu hoje pra gente foi essa: quando cortamos o amor por nós mesmos, repetimos o abuso. Então, quando não sou amado, me amo. Quando me sinto abandonado, me amo. Não tem problema o outro me abandonar. O problema é se eu me abandono, né, gente?
Quando sou abusado, me amo. Apesar do não amor, né? Pode o mundo inteiro não me dar amor, mas se eu me dou, eu me nutro. Acima do desamor, né? Apesar do não amor, acima do desamor, além do medo. Em meu amor, encontro a liberdade e não o padrão. Com meu amor, corto a teia do que me fez mal e não repito a dor. Então, ficamos assim. Tenham uma linda e abençoada semana. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Espero que tenha feito tanto sentido para vocês quanto fez para mim. Estou aqui com meu coração aquecido, estou nutrida. Vou colocar a foto da carta nos stories, que aí vocês podem ficar com essa carta para essa semana. Na semana que vem a gente tira uma outra cartinha, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. E se você, se fez sentido para você esse nosso bate-papo, envia para alguém que você acha que pode ajudar também essa pessoa, tá? Vamos escrever uma nova história, gente. O mundo tá precisando tanto de novas histórias, né? A gente vê tantas coisas complicadas acontecendo. Vamos escrever a melhor história que a gente puder. Está na minha mão, está na sua mão aqui, ó. Toma aqui uma caneta novinha, pega seu livro, escreve o melhor que você puder, tá bom? Beijo, 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 lindezas. Amo vocês. Simone vai ficar gravada, viu, querido? Você chegou agora, mas vai ficar aqui gravada. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus.